Hoje aqui no Canal Ideal a gente está recebendo a presença do pré-candidato ao governo do estado de Santa Catarina pelo Novo, o Odair Tramontim, para a gente bater um papo, falar um pouquinho sobre essa pré-candidatura. Odair, primeiramente, seja bem-vindo aqui ao Canal Ideal. Um prazer receber você aqui em Xanxerê. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. É uma satisfação poder conversar sobre essa perspectiva, sobre as eleições de 2022, sobre o Partido Novo, sobre quem é Odair Tramontim, da onde veio, onde chegou, como chegou, para onde for. E me coloco à tua inteira disposição aí para responder o que você achar pertinente. Primeira pergunta é justamente nesse sentido, Tramontim, para as pessoas principalmente aqui do Oeste, que daqui a pouco não acompanharam, que não conhecem a tua trajetória. Se apresenta para essas pessoas. Eu sou promotor de justiça em Blumenau, onde resido há mais de 33 anos, sou professor da FURB, que é a universidade local, há mais de 30 anos. Nunca fui filiado a nenhum partido político, estou na condição de pré-candidato ao governo do Novo e tenho minhas origens aqui no Oeste de Santa Catarina. Eu sou Oeste raiz, saí daqui há muitos anos, mas sou nascido no município de Campo Herê, hoje São Bernardino, você deve conhecer, as pessoas devem saber onde é. Uhum. E meus pais são agricultores, vivi na roça, literalmente no Cabo da Enxada, até os 17 anos, quando saí e fui fazer o ensino médio na cidade chamada São Lourenço do Oeste, que fica limítrofe, né? O rio apenas que divide a propriedade do meu pai, onde eu estudei em escola pública. Como a minha geração fazia, trabalhei durante todo esse período para sustentar os estudos, como frentista de posto, servente de pedreiro, auxiliar administrativo, no comércio, enfim. Tenho uma trajetória toda de educação feita na escola pública, do primeiro ano até a universidade pública também, onde me formei. E estou hoje nessa condição que eu nunca imaginei estar. A minha família ainda reside lá em São Bernardino, meus irmãos, a minha mãe, meu pai faleceu recentemente. Enfim, sou um cidadão comum que, como a gente diz no Partido Novo, saiu da indignação e se apresenta para a ação na perspectiva de representar uma novidade na política, mas uma novidade com consistência. Essa é a minha singela apresentação. Sim, e como é que foi essa tua escolha pelo Partido Novo? Por que você optou por ele? Porque eu identifico como principal problema da política brasileira uma desconexão, uma falta de identidade naquilo que pensa, quer e deseja o cidadão comum, seja ele um trabalhador, seja ele um empreendedor, seja ele um profissional liberal, e aquilo que fazem, pensam e decidem os homens públicos. E aqui, quando falo homens públicos, falo especialmente nos nossos mandatários, os nossos políticos, mas também os representantes de outros segmentos, servidores públicos e até o Supremo Tribunal Federal. Porque a gente construiu ilhas que não se conversam, não se identificam. E o Partido Novo apresenta uma ideologia, uma programática que coincide com aquilo que pensa o cidadão comum. E eu, apesar de ser um servidor público, pertencer à elite do serviço público, tenho as minhas relações consolidadas no mundo real. Eu visito a minha irmã que produz leite, os meus irmãos que plantam soja, os meus irmãos que produzem frango, os meus parentes que são empreendedores, ou do agronegócio, ou de uma empresa pequenininha, um microempreendedor individual, e vejo e sinto com eles as dores de quem enfrenta o tamanho do Estado, a força do Estado e, às vezes, até a crueldade do Estado diante do indivíduo. E o Partido Novo tem no seu DNA a defesa da
da menor minoria, que é o indivíduo, que é a liberdade individual, a liberdade econômica, e principalmente um partido que não vende ilusões, não se apresenta como mensageiro das causas impossíveis, e sim como um partido que defende a visão de longo prazo. E eu considero que o Brasil tem conserto, o Brasil tem solução, mas a médio e a longo prazo. E o Partido Novo tem nas suas raízes esses valores que nós chamamos, e por isso que eu, pela primeira vez, me filiei a um partido político na minha vida. Agora, a gente sabe que nesse meio político é um meio realmente complicado, a gente tem uma série de barreiras, de restrições com relação à opinião pública, com a figura do político, né? Existe esse bloqueio muitas vezes e exige, a gente até às vezes usa essa expressão da malandragem política para você conseguir fazer a gestão. Como é que você está se preparando para isso? Porque num cargo de gestão, no cargo executivo, você vai ter que lidar com uma série de situações, daqui a pouco com deputados cobrando, puxando para um lado, você tentando para o outro. Como é que você está se preparando nesse sentido para ter essa experiência mesmo antes de poder vivenciar? Bom, eu tenho uma trajetória no serviço público, eu conheço como funciona a máquina, eu vivo dentro da administração pública e conheço por dentro. Isso me permite a não ser um ingênuo, como muitas vezes alguns empresários pensam que, chegando na administração pública, eles podem imprimir o mesmo ritmo que eles têm na empresa privada. Não é possível, você sabe disso, qualquer um sabe disso. Mas eu também sei como funcionam as coisas, aprendi isso. E em relação a essa, como você diz, essa malandragem, esse jogo de cintura... Vamos dizer um jogo de cintura, usar um termo melhor, né? Que se faz necessário, de fato... Para algumas pessoas pode ser assustador, mas eu tenho como premissa, por exemplo, antes de entrar na campanha, porque depois podemos falar, eu fui candidato a prefeito de Blumenau em 2020. Eu coloquei como a premissa fundamental de que eu não iria mentir, eu não iria vender ilusões, eu não iria prometer aquilo que eu não posso entregar. Certo. E hoje, já conhecendo bem melhor o Partido Novo, e conhecendo aquilo que o Partido Novo já fez, apesar de tão novo e ainda pequeno, por isso pequeno, porque é novo, eu tenho o exemplo daquilo que o Partido Novo faz, né? Porque eu sempre digo que as palavras, os argumentos, eles são fáceis, eles seduzem, eles até conquistam, mas é o exemplo que arrasta. Claro. Então, quando as pessoas dizem, mas como é que a gente vai administrar sem ter maioria, sem fazer o famoso toma lá da cá? Eu digo, eu vou fazer porque o Romeu Zema fez isso, está fazendo isso em Minas Gerais com pleno e absoluto sucesso. O Adriano Silva, que é o nosso único prefeito e que administra, por coincidência ou não por coincidência, a maior cidade de Santa Catarina, também faz assim, não entregou cargo para ninguém, compôs a sua equipe por critérios técnicos, com processo seletivo, e tem administrado com muito sucesso, tem uma aprovação de quase 90%, porque ele encontrou a fórmula para impedir que o administrador seja chantageado, que é uma palavra, mas muitas vezes de ter que fazer concessões que ele não gostaria de fazer. Ele fala a verdade, ele se comunica com a sociedade, ele, antes de mandar um pleito importante, que depende da aprovação do legislativo, ele convence a sociedade de que esse pleito é importante. E, com isso, faz com que o parlamentar deva se sentir obrigado a falar a voz da sociedade, porque a sociedade já está convencida disso. Sim. E a demonstração mais clara de que isso dá resultado é que o Adriano conseguiu aprovar a reforma da Previdência Municipal de Joinville praticamente no primeiro semestre do primeiro ano de mandato, tendo apenas 3 vereadores em 19. O Zema, que é o nosso grande professor, que abriu essa picada por onde o Adriano está andando e por onde eu vou andar, se eleito for, aprovou a reforma da Previdência lá no estado de Minas, tendo 3 deputados em 76. Então, significa dizer que se o político faz o certo, tem a sociedade do seu lado,
e tem credibilidade, o ambiente para esse tipo, digamos, de conversas não republicanas, ele diminui. E aí fica mais fácil, embora não seja muito fácil, mas fica, digamos, menos difícil da gente conseguir implementar as ideias. Então, é com base nas trajetórias dos meus antecessores que eu tenho absoluta tranquilidade de que eu posso dizer para os catarinenses de que eu não vou fazer o famoso e maléfico toma lá da cá, que talvez seja a raiz principal da ineficiência, a raiz principal do compadrio e, por que não dizer, a raiz principal da corrupção. Então, só entrei na política porque acho que é possível fazer isso e, por isso, mais uma vez, digo que eu escolhi o Partido Novo porque defende isso com unhas e dentes. E eu me sinto muito à vontade de fazer parte desse time justamente porque eu acredito e já tenho esse exemplo de que isso é viável. Agora, a gente está num estado aqui, como é o de Santa Catarina, que tem um potencial gigante. Nós já temos uma qualidade de vida muito boa, se comparada à maioria dos outros estados, e com um potencial de crescimento muito forte. Nesse sentido, o que você imagina, o que você pensa em pontos de que a gente pode evoluir, onde a gente pode melhorar realmente o estado? O Romeu Zema, a quem eu cito, vou citar muito aqui, porque é a nossa grande referência, num encontro que nós tivemos em São Paulo, ele disse assim, não só para mim, ele disse para todas as pessoas que estavam no nosso congresso, inclusive entre os outros pré-candidatos, o estado que mais tem a cara do novo, o estado que mais se identifica com o novo é o estado de Santa Catarina. Um estado que tem excelentes índices, um povo com diversidade cultural muito, muito consistente, você sabe disso, um povo por excelência empreendedor, onde o pequeno faz grande parte da economia, né? Só para dar um exemplo, nós temos aqui, em força ativa dos 7 milhões e 300 mil habitantes, nós temos cerca de 4 milhões e 200 de pessoas ativas economicamente. Desses, mais de 1 milhão são PJs, desde uma grande empresa centenária até uma MEI. Então, isso significa dizer que, como nós somos um Estado empreendedor, o Novo tem uma perfeita identidade com esse Estado. Por quê? Porque qual é o principal problema que os empreendedores apresentam, e eu tenho ouvido muito na campanha? É o peso do Estado, é a burocracia, são as exigências desnecessárias, porque ninguém defende uma terra de ninguém, mas a gente defende regras, limites, sensatos, né? E o Estado não é assim que funciona, desde o poder público, desde o município até a União. Então, o que mais os empreendedores dizem é o seguinte, a gente não quer ajuda do Estado, a gente não quer a favor do Estado, a gente só quer que o Estado não nos atrapalhe. Então, se eu, como representante do Partido Novo, assumir o governo do Estado com essa ideia de simplificar, de desburocratizar, eu estarei fazendo duas coisas. Eliminando ou diminuindo sensivelmente as possibilidades de corrupção, porque a corrupção nasce da burocracia, das dificuldades para a venda das facilidades. Eu estarei tornando o ambiente de negócio o mais favorável possível, ou seja, deixando as pessoas trabalharem, empreenderem, gerarem riqueza. Então, só fazendo isso, já estarei prestando um grande serviço para Santa Catarina, aprovando leis de liberdades econômicas, diminuindo, como disse, essas exigências inúteis que, na maioria delas, não dependem nem da Assembleia Legislativa, são regras infralegais, ou seja, decretos, portarias, coisas que o próprio governador pode fazer um revogaço, que a gente chama, no sentido de tirar o Estado do caminho do empreendedor. Então, esse talvez seja o grande diferencial, e nós podemos falar sobre outras coisas que afetam o desenvolvimento, mas para não ficar muito longo na resposta, eu digo que a primeira coisa que nós vamos fazer é implementar o jeito novo de fazer política, o jeito novo de fazer gestão. E o jeito novo de fazer gestão é esse, colocar pessoas certas nos lugares certos, contratando as pessoas pelo seu currículo e não pelo seu QI de indicação política, pessoas capacitadas, que queiram servir o Estado e não se servir do Estado. Acho que é um salto de qualidade muito significativo e que
merece a atenção dos eleitores, a atenção do catarinense, porque o jeito novo de fazer política e fazer gestão, onde foi implantado, deu certo. E por que não daria certo aqui em Santa Catarina? Realmente é um estado que tem essa tradição, como você comentou, de não ser aquele estado que quer as coisas dadas, mas quer realmente ter esse cenário propício, né, para o desenvolvimento. Então isso realmente é bastante importante. Você já tem a experiência, a vivência de uma eleição, nessa questão na disputa do executivo, né, no caso de Blumenau. Fala um pouquinho sobre isso, de que forma que pode te ajudar também a entender melhor esse cenário e conseguir buscar também um resultado positivo nesse sentido nessa eleição. Bom, a primeira coisa que a gente tem neste cenário atual e que já tinha lá em Blumenau é que, conversando com os eleitores, eu percebo com muita nitidez que o desejo de mudança ainda está muito presente, ainda persiste. O eleitor quer mudar, mesmo que ele não esteja satisfeito com a opção tomada em 2018, com a eleição do governo do Moisés, que se apresentou como uma novidade, hoje está administrando da forma mais tradicional possível, se entregou para a Assembleia Legislativa, hoje é governado basicamente pelos deputados. Mesmo esse eleitor, ele manifesta o desejo de mudança, né? E vê no Partido Novo uma opção de mudança com consistência, porque Joinville, querendo ou não, é a nossa maior cidade. Sim. Tem influência no plano estadual, as pessoas prestam atenção no que acontece lá. O próprio Romeu Zema, no meio dos empreendedores, eu tenho visitado muitas as associações comerciais, e quando eu falo no Zema, brilham os olhos das pessoas que se interessam por política, que se interessam por gestão. Então, a gente tem esse referencial, mas eu reconheço, a dificuldade de fazer com que a nossa mensagem chegue ao eleitor comum. Nós não temos tempo de TV, nós fizemos a campanha basicamente pelas redes sociais, mas neste ano, em especial, nós temos um grande diferencial, que é porque nós somos o único partido que não usa dinheiro do fundão eleitoral. E o eleitor comum está sabendo disso. O cidadão comum, por mais alienado em política, desinteresse em política que ele tenha, ele já ouviu na televisão, ou ele vai ouvir durante os programas eleitorais, que eu terei lá 15 ou 20 segundos, mas é o suficiente para dizer: nós somos o único partido que tem as mãos limpas, que não sujou as mãos com dinheiro público, que deveria estar na saúde, na educação, na infraestrutura. Vou dizer num programa lá o seguinte: olha, a infraestrutura do Brasil, país continental, recebeu no orçamento de 2022 pouco mais de 6 bilhões. E o orçamento destinou quase 5 bilhões para político andar de helicóptero, para fazer santinho, para fazer pagamento de marqueteiro, enfim, para fazer política partidária, para defender projetos pessoais. E aí eu vou dizer também para eles que eu sou o único candidato que dirige o próprio carro, que conhece a má infraestrutura de Santa Catarina na real, porque eu vou ser o único que dirige o próprio carro e que não anda de helicóptero, porque os que têm 40, 50 milhões para fazer uma campanha no estado do tamanho de Santa Catarina vão andar de helicóptero e o outro de batedor, para poder gastar todo esse dinheiro. Então o eleitor hoje, ele não está mais submetido ao monopólio das informações que sempre foram dominadas pelas mídias tradicionais, televisões e rádio. Hoje nós estamos fazendo aqui um podcast que vai ficar na internet, vai ficar no YouTube. Nós temos o WhatsApp, nós temos a minha rede social, os nossos pré-candidatos, que tem tudo isso. Então, a mensagem, ela chega com mais facilidade ao eleitor comum. A demonstração disso é que o presidente Bolsonaro se elegeu sem tempo de televisão, praticamente sem dinheiro e com a força das redes sociais. Então, eu estou muito otimista, aliado a isso, pelo fato de que eu estou sendo muito bem recebido onde eu passo. Muito bem recebido. Eu vim aqui em Xanxerê hoje, depois vou falar mais sobre isso, mas fui maravilhosamente bem recebido num lugar onde nós temos o Fábio e mais 3 ou 4 filiados.
e tive um tratamento espetacular. Então, isso faz com que se demonstre que os espaços existem e nós estamos aí, nos aprendendo. Eu não dependo disso para viver. Então, o que me tranquiliza, eu sou tipo aquele jogador que está chutando um pênalti com o placar de 3-0. Quer fazer o gol, quer jogar o goleiro. E porque eu não dependo da política para viver. Eu quero defender as nossas ideias, eu quero apresentar aquilo que nós podemos fazer e sem o compromisso do resultado. Isso faz com que eu me permita a poder falar o que eu quiser, a vir participar desse programa aqui, desse podcast, sem dizer, sobre isso eu não quero falar, fala sobre aquilo, você é meu testemunha. Por quê? Porque eu venho falar a verdade. E quem fala a verdade, normalmente convence. Eu sou promotor de justiça, sou professor, eu sei disso. Quando você fala a verdade, as pessoas enxergam no olho. E eu não preciso mentir para me eleger governador de Santa Catarina. Então, eu acredito na lucidez do povo, na capacidade de discernimento, e o catarinense é diferenciado. Essa experiência, entrar nesse assunto, já que você citou, de promotor de justiça, ela deve te ajudar, com certeza, em vários aspectos, do sentido de entender todas as situações, sejam as positivas e as negativas que permeiam esse cenário político, como você comentou no início, né? Quer dizer, não é uma questão que você não vai ter o conhecimento, que você não vai ter vivência. Só pelos fatos e pelas situações que você deve ter acompanhado ao longo dos anos de trabalho, já dão uma base, já dão uma noção boa também do que vem por aí, né? Eu sempre digo que o promotor de justiça, sobretudo os promotores mais velhos, como eu, que trabalhou no tempo que não tinha assessor, a gente vinha com a cara e a coragem, promotor aqui de Xanxerê tinha que fazer um júri em Abelardo Luz, São Domingos, ia com o próprio carro, estrada de chão. Então, a gente pertence a uma geração de desbravadores e que eu ainda sou hoje um ouvidor da sociedade, né? O meu gabinete vive cheio de pessoas que vão lá pedir informações, fazer reclamações, pedir providência. Então, isso me fez com que eu tivesse a capacidade de entender a linguagem do povo, sobretudo das pessoas mais simples. O difícil, repito mais uma vez, é fazer com que essa mensagem chegue. Mas eu sou otimista por esses argumentos que eu utilizei anteriormente. Vamos falar um pouquinho de cenário nacional da política. A gente vive uma polarização muito forte, sim, isso é inegável. Buscou-se a construção e busca-se ainda, né, a construção de uma terceira via, mas o que a gente acaba percebendo na prática e nas pesquisas, sejam elas verdadeiras ou não, que existe essa polarização. Como é que você está enxergando esse cenário falando de política nacional? A polarização é muito ruim, né? Aliás, qualquer extremismo é muito ruim, tanto de um lado como do outro. Isso é ruim para o país, por quê? Porque uma eleição, nesse momento histórico de problemas de inflação, crise, guerra, e tanto pós-Covid, né? Seria importante que tivéssemos um ambiente para discutir ideias, discutir propostas. Nós não estamos discutindo ideologias, estamos discutindo se vamos morrer de paulada ou de facada, né? Então, fica difícil. O Partido Novo, por exemplo, tem um candidato, Luiz Felipe Dávila, um excelente candidato, seguramente o melhor candidato, pessoa com uma formação intelectual, uma pessoa com capacidade de diálogo, um homem que é estudioso, que teria condições de fazer aquilo que o Brasil precisa, que é construir pontes, não muros, né? Um homem que poderia dialogar no cenário nacional, internacional, um homem que é um liberal, que tem essa compreensão do Estado, da nocividade que é o populismo, né? Porque o populismo, onde passou, fez mal para as sociedades, vide a América do Sul envolvida em crises permanentes, e acaba não tendo espaço, tanto que muita gente nem sabe que ele está no Senado. Então, eu quero dizer para as pessoas que estão ouvindo, preste atenção, Luiz Felipe Dávila, pré-candidato a presidente pelo Partido Novo, que tem essa trajetória. Agora, como as coisas estão andando, no final, se as pesquisas estão certas, parece que a gente vai ter um plebiscito, escolher entre um dos dois extremos. Então, nós agora, nessa fase, nós nem nos posicionamos, né, porque nós temos o nosso candidato, então essa é a nossa posição. E lá na frente, já que é a pergunta que todo mundo me faz, nós temos os nortes do Partido Novo. Então, eu só me resumo a dizer para ti o seguinte, você sabe disso, para ser filiado ao Partido Novo, tem que ter ficha limpa, né? Não pode nunca ter
pisado dentro de uma cadeia, por exemplo. Nem pensar um negócio desse. Então, lá na frente, nós vamos fazer por eliminação. Né? Vamos fazer por eliminação. Quem é que é menos ruim, digamos assim, sob a nossa perspectiva. E é esse o cenário, e não tem muito a acrescentar, além do que se pode dizer a respeito disso. Bom, a gente vai, é claro, acompanhar tudo isso, trazer, atualizar as informações também aqui no canal Ideal. A gente está... Sei que a agenda hoje está cheia aqui em Xanxerê. Dá para nós tocar mais um pouquinho, se quiser algumas coisas? Então tá bom, Então, a gente gosta de falar sobre a questão do Oeste aqui, da valorização que tem o Oeste. Hoje o agronegócio, você já foi questionado bastante nesse sentido aqui, de olhar para o Oeste dessa forma diferente? Eu sou do Oeste, né? Conheço o Oeste e eu sempre digo, eu não só nasci em Campo Herê. Como eu falei inicialmente, os meus irmãos continuam lá, minha mãe continua lá. Eu venho 5, 6 vezes por ano visitar a minha família e conheço o histórico de abandono do Oeste. O Oeste sempre foi abandonado. Eu não moro mais no Oeste porque, na época que eu precisei fazer faculdade, não tinha faculdade aqui no Oeste. Tinha 1 ou 2 cursos em Chapecó e nada mais. Então, eu tive que ir para Florianópolis. Muitos oestinos foram e não voltaram mais. Nós temos muita gente em Blumenau, Joinville, ou seja, mais ou menos aquilo que o Brasil faz com os seus, né? Não tem oportunidade, as pessoas vão morar fora. Hoje, principalmente, tem muita gente morando fora. Então, eu conheço o Oeste como as pessoas que aqui vivem. Então, esse histórico de abandono não é de ontem. Só que eu saí daqui em 1982. Parece que foi ontem, mas faz 40 anos. Você não tinha nem nascido, né? Na época, Chapecó tinha 80 mil habitantes. Você que é de Jaborá, teus avós, sabe que eles viviam o quê? Da agricultura de subsistência. Criavam um porquinho, uma vaquinha, plantavam milho no arado, ou na maca, na pica-pau, saraquá, como se dizia, no arado de boi. E então nós não tínhamos relevância econômica. Naquele tempo tinha ali a Sadia, aqui no meio oeste, as cooperativas estavam começando, mas o oeste não era nada. Hoje, você sabe, nós daqui do Oeste sabemos, é o maior centro de produção de proteína animal do mundo. O agronegócio fortíssimo, uma região rica, Chapecó dos 80 foi para quase 250 mil habitantes. E temos exatamente, repito, exatamente a mesma infraestrutura rodoviária daquela época, a mesma 282, a mesma 470, a mesma 280. Isso por si só já fala, mas são estradas federais, que o governador não pode fazer, mas o governador pode usar a sua liderança, o seu prestígio, se juntar a essa força do essas, as associações comerciais, os centros empresariais. Eu estive ontem em Chapecó, e onde fui muito bem recebido, para dizer para o governo federal o seguinte: ou tu duplica ou passa para a iniciativa privada, fazer concessão, porque o Partido Novo defende. Se o Estado não tem dinheiro, ele tem que fazer concessão, passa para a iniciativa privada. As estaduais, é uma loucura. As pessoas que vão nos assistir, de São Lourenço a Campo Herê, é pior que uma estrada de chão. Você vai aqui de Chapecó até Ceará, uma loucura. Aliás, todas. Tu vai de Chapecó a São Carlos, Mondaí, a mesma coisa. Tu pega lá em São Miguel do Oeste, a 163 lá, é caso de polícia. Talvez, parece que um pedaço lá que é federal, uma das piores do Brasil. E o que é isso? Significa dizer, e aqui eu não vim para falar mal de ninguém, mas eu tenho que apontar uma coisa para as pessoas se refletirem, que o atual governo não tapou nenhum buraco. Os buracos são velhos aqui. Tem buraco aí que tem mais de 4 anos, alguns que ele até recebeu da administração passada. E o que ele fez? Ele não fez absolutamente nada, não consertou, não manteve nenhuma estrada. E agora, porque é eleição, né? Estamos no período de eleição, ele está toda semana aqui, né? Trazendo milhões para um, milhões para outro, não sei quanto para outro. Ou seja, represou durante 4 anos. Morreram muitas pessoas, você noticia aí, vê, prejuízo para a logística, para o transporte das riquezas, tudo isso. E agora vem como salvador da pátria tentar enganar os catarinenses, sobretudo aqui do Oeste, de que ele está distribuindo milhões. Tipo o Silvio Santos, chega aqui, quem quer dinheiro, e distribui os milhões.
numa demonstração inequívoca de que o Estado está sendo usado para trampolim, para fazer política. Então, eu peço para as pessoas que estão nos assistindo que reflitam sobre isso. Eu posso até estar equivocado, mas essa é uma realidade. Então, resumindo, essa questão da infraestrutura, ela é talvez a principal problemática do Oeste, porque ela afugenta investidores. Qual é a empresa que vai vir investir aqui se vai demorar 10, 12 horas para um caminhão levar a produção até o porto de Itajaí, por exemplo? Isso se o caminhão não vier quebrado, danificado, outras coisas mais. Então, ele afasta os investimentos, ele inibe o desenvolvimento e chegou a um ponto, vou mais, de estrangulamento daquilo que existe. Mesmo que o Oeste não cresça mais, o que é improvável, porque Sim. as cidades aqui estão crescendo a passos longos, mesmo que não cresça mais, o problema continua, né? Então, a gente tem esse abandono na infraestrutura, o abandono na saúde. Vocês noticiam, você acompanha, esse homem de imprensa, a situação do Hospital Regional de Chapecó é criminoso, né? Com risco de fechar. Ora, se a gente pode cogitar um hospital que atende toda uma região aqui, de pessoas que precisam, né, que em todos os lugares, não ter recursos, o que estão fazendo com o dinheiro da saúde? Como está sendo investido, sobretudo nos últimos anos que veio dinheiro federal aos montes? Então, a gente precisa prestar atenção nisso, discutir sobre isso e ver se temos algumas alternativas para solucionar isso. O Partido Novo tem, né, no âmbito de infraestrutura, faz com o que o Estado tem de dinheiro e o que não tiver, faz concessão para a iniciativa privada. Hoje é um consenso na sociedade que prefere pagar e ter estrada boa do que submeter a esse risco, né? A questão da saúde, não é que falta dinheiro, falta o quê? Gestão. E o Partido Novo, com essa autoridade de quem faz gestão, colocando pessoas certas no lugar certo, seguramente não vai resolver do dia para a noite, mas vai resolver, sim, esses problemas que tanto atrapalham a vida dos catarinenses aqui do Oeste. Falando nessa questão de infraestrutura, a gente acompanha um debate mais recente de empresários, essa mobilização que acontece a nível estadual para tornar viável realmente, tornar a realidade uma ferrovia aqui para a nossa região. Como é que você observa essa mobilização também? Com muito entusiasmo. Eu fiquei animadíssimo quando fui na associação comercial lá de Chapecó, liderada pelo Leno, que me proporcionou lá um ambiente de apresentação, junto com CDL e outras entidades. E ontem à noite, coincidentemente, eles tiveram uma grande reunião junto com a FACIS, que é a Federação das Associações, lá em Pinhalzinho, já para analisar o projeto que foi financiado pelas próprias entidades. Você acompanha isso, né? Quer dizer, a gente paga tanto tributo e as entidades têm que investir o próprio dinheiro para fazer um estudo da continuidade da ferrovia que já vem do Mato Grosso e é hoje quase uma realidade, para que ela venha até Chapecó, ou até no entorno de Chapecó. Então, essa mobilização é extremamente importante, junto com as associações que estão fazendo um manifesto pela BR-282. Então, eu, como governador, não só vou apoiar, como vou me abraçar com essas associações. Por quê? Porque a nossa representação política nem sempre consegue, ou às vezes não quer. Não vou aqui atirar pedra em ninguém. Mas se o governador se aliar com as forças produtivas, não para privilégios, não para benefícios fiscais, mas para trazer recursos federais que nos são devidos, a gente não está pedindo esmola, né? O Estado de Santa Catarina arrecada só impostos federais cerca de 70 bilhões e vem em torno de 15, 16. Então nós precisamos falar alto, gritar, e o governador não pode ficar brigando com o presidente da República. Ele tem que se fazer respeitar. Tem que mostrar que Santa Catarina, com pouco mais de 1% do território, tem a pior infraestrutura, porque nós somos o 6º PIB. 1% do território, o 6º PIB, e a gente só tem uma rodovia duplicada, que é a 101, sucateada há mais de 10 anos. Então, essas coisas precisam fazer parte da pauta do programa de governo, e eu adianto aqui, apesar de nós termos um olhar muito sensível para a educação, para a saúde, para outras coisas, para a segurança pública, da onde eu venho, mas a infraestrutura, ela vai fazer
A base do nosso plano de governo, nós incorporaremos um estudo chamado Voz Única das associações comerciais, porque nós queremos que seja um programa não só do novo, seja um programa dessa eleição. Porque, repito, Santa Catarina não pode mais esperar. Nós corremos o risco de um estrangulamento do nosso desenvolvimento justamente por causa da infraestrutura. E ela envolve ferrovias, porque a ferrovia não é só vir até Chapecó. Ela tem que ligar o porto de Itajaí, o porto de Navegantes, Itapoá, o Imbituba. Aí vai começar aquela briga, por onde vai passar? Sim. Não interessa, mas ela tem que ligar os nossos portos, porque senão depois a produção vai ter que voltar a Cascavel e pegar lá o trilho para ir para Paranaguá. Então nós temos que resolver as questões aqui mesmo em Santa Catarina e eu repito uma vez, estou irmanado com as associações, com as entidades aqui do Oeste na busca dessas soluções. Importantes assuntos, com certeza teremos muitos pontos aí para abordar e, é claro, a gente deixa o Canal Ideal à disposição para outras passagens aqui pelo Oeste também, para poder trazer essas informações, poder discutir e ouvir também as suas opiniões a respeito de vários temas que são importantes não só para a região, mas para o estado de Santa Catarina. Tramontim, obrigado pela sua presença aqui no Canal Ideal mais uma vez. Eu agradeço a oportunidade, foi um enorme prazer. Você percebe que por mais tempo que a gente tenha, os assuntos são tantos, os problemas são tantos que a gente às vezes não consegue abordá-los. Eu quero pedir permissão de 1 minuto para fazer uma referência de que eu me faço aqui acompanhar dos pré-candidatos a deputados estaduais, a Jussara, Isabel, de Chapecó, o Lindomar Frois, também pré-candidato a deputado estadual de Chapecó, o Mark Carvalho, nosso pré-candidato a deputado federal, que estão fazendo agenda comigo, porque a gente precisa eleger o governador, mas precisa eleger deputados estaduais, deputados federais, que são importantes para a gente consolidar as ideias do partido. Então, eu agradeço a generosidade do espaço, a acolhida, a oportunidade e peço para as pessoas que nos assistem para seguir o Partido Novo, seguir nas redes sociais, @Odair Tramontim, porque é ali que você vai saber um pouco mais sobre quem eu sou, da onde eu vim e para onde eu posso levar o estado de Santa Catarina, e divulgar essa campanha que é feita sem recursos públicos, como foi dito já inicialmente, e eu intitulo a campanha do S, que é da sola de sapato, da saliva, do suor, e hoje me foi dito dos seguidores, e hoje me foi dito pelo vice-prefeito aqui de Xanxerê do sucesso. Então é a campanha do S, eu agradeço e peço para as pessoas que estão nos assistindo para, não vou pedir voto, não é fase, não faz, que acompanhe as ideias do Partido Novo, que tenham no Partido Novo uma alternativa lá para o mês de outubro e que relembre sempre uma frase do Einstein que diz o seguinte, que se a gente não está contente, a gente tem que mudar. O Einstein diz assim, que é estupidez a gente querer resultados diferentes fazendo as coisas do mesmo jeito. Então, um grande abraço, muito obrigado pela oportunidade e até uma outra ocasião que nós passarmos por aqui, se você nos der a generosidade desse espaço. Com toda certeza. Obrigado mais uma vez, Tramontim. Tá aí, portanto, mais uma vez a gente trazendo informações sobre as eleições 2022 aqui no Canal Ideal. Muito obrigado pela sua companhia.